A equipe de Lula divulgou nessa sexta uma foto da comitiva brasileira no funeral do Papa Francisco. Da esquerda para a direita, na foto estão Lula, Janja, o presidente da Câmara, Hugo Mota, o presidente do STF, Barroso, a diretora do Banco dos BRICS, ex-presidente Dilma Rousseff, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, além do ministro Ricardo Lewandowski. Aconteceu algo bastante emblemático, ilustrativo. Eu nem consegui, no final do último bloco, terminar de ler a lista das pessoas que estão na comitiva do Lula para o funeral do Papa, porque é tanta gente que aproveitou ali para tirar uma casquinha, para sair na foto, para poder fazer o marketing aqui no Brasil, de como é uma pessoa cristã que esteve presente num episódio tão marcante quanto o funeral do Papa Francisco, o Papa do Povo, né? É como a gente colocou na capa da Cruzoé. Olha só quanta gente. Então eu parei ali no ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, tem o senador Renan Calheiros, do MDB, deputado Odair Cunha, do PT, a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, ao fundo, provavelmente, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, o assessor da presidência, Celso Amorim, o deputado federal Padre João, do PT. Como foram muitos os convidados, não é possível ver todos na foto. 18 saíram do Brasil. Ficaram de fora da imagem a professora Gorete, do PDT, o deputado Dagoberto Nogueira, do PSDB, o deputado Luiz Gastão, do PSD, o deputado Raimon e a senadora Soraya Tronic, do Podemos, e a senadora Leila Barros, do PDT. A gente separou também o vídeo da comitiva brasileira chegando a Roma. Pode soltar, produção. Bom, tá aí a trilha musical que eu acho que passa o espírito de oportunismo de tanta gente nessa comitiva. Bastava o chefe de Estado do Teixeira. Bastava o chefe de Estado, acho que teria que ter a Janja também, e aí pensar que além de levar todo mundo, porque talvez espaço no avião sempre tem, né? Mas chega lá tem que arrumar acomodação, tem que ter táxi para todo mundo, então tem um custo aí que estamos todos aqui pagando. E o Lula, eu acho que ele chegou antes, né? E acho que, olha, eu até procurei nas redes sociais para ver se tinha algum outro chefe de governo fazendo essa foto, porque a foto é uma foto oficial, né? É o Ricardo Stucker que faz a foto. E o Lula foi o primeiro e até onde eu vi foi o único que fez essa foto em volta do caixão do Papa, né? Que acabou de ser fechado, né? Também notícia do Vaticano aí de uma hora atrás, já foi fechado porque o enterro acontece amanhã. Aí vai lá, mostra ali toda a reverência ao Papa Francisco diante do corpo dele no túmulo e depois vai encontrar com o ditador Putin em Moscou para lamber as botas dele, né, doutor Teixeira? Vai lamber as botas do Putin em plena guerra da Ucrânia. A guerra continua. Tem míssil balístico, míssil hipersônico, drone russo caindo a todo momento na Ucrânia. Nenhuma chance dos Estados Unidos conseguirem fazer alguma negociação. O Putin desprezou todas essas tentativas americanas que, por sinal, eram favoráveis à Rússia em praticamente todos os pontos, mas nos últimos dias a Ucrânia que estava se opondo às propostas do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. O Donald Trump chegou a fazer até alguns comentários meio ridículos, né? Quando vinha notícia de que o Putin segue atacando a Ucrânia, ele mandou uma ali, Vladimir, pare, né? Meio que na esperança de, por favor, me escute aqui, né? E o Putin não tem jeito, ele continua a atacar a Ucrânia. E é um país, se essa visita ao Putin acontecer, né, seria para marcar o dia da vitória, que é a vitória das tropas soviéticas contra os nazistas em 1945. Se essa visita acontecer, vai ser a primeira vez que um presidente brasileiro visita um país em guerra.
né? E é claramente um apoio ao Putin, né? Porque se você visitar um país que está no meio de uma guerra, aliás, um país que começou a guerra, claramente você está apoiando aquele país e o Putin vai usar, já comentamos isso aqui, vai usar isso a seu favor, né? Ele vai dizer, olha, eu mesmo no meio de uma guerra faço aqui uma celebração dos 80 anos do dia da vitória contra os nazistas e olha quem vem, ali está o presidente brasileiro. Então, o Lula vai ser usado vai colocar, obviamente, o Brasil do lado errado. Tá na moda o cristianismo relativo, a democracia relativa, a Lava Jato relativa. Aproveitando o gancho da última pauta, a gente fala agora sobre a reportagem de capa da Cruzoé intitulada Papa do Povo. A matéria assinada por Alexandre Borges mostra como Francisco renovou a igreja do século XXI sem romper com a tradição. A gente tem aquela maravilhosa vinheta, produção, então pode soltar. Daí a capa, o Papa do Povo, como Francisco renovou a igreja do século XXI sem romper com a tradição. Alexandre Borges, nosso colunista de oantagonista.com.br, escreveu essa matéria. Aqui é assim, a gente tem reunião de pauta segunda-feira, a gente debate quais são as pautas importantes da semana, a gente encarrega alguém de desenvolver um texto depois do nosso brainstorm e no final a gente organiza tudo com muito carinho, com muito amor. Então quem ainda não assinou a Cruzoé, saiba que em cada edição eletrônica da nossa revista tem um capítulo da história do mundo, que nunca fica velho. A gente fica orgulhoso de passar ali no carrossel do portal, se vocês entram no cruzoé.com.br, ou mesmo no Antagonista tem, e ver todas aquelas capas, é só ir puxando para o lado, arrastando para o lado, que nenhuma caducou. Todas têm a sua importância, todas representam ali um episódio marcante que vai precisar ser lido e lembrado daqui a muito tempo também. Duda? O Alexandre Borges, que assina essa matéria, sempre acompanhou muito de perto o Papa Francisco e o que ele faz o que ele chama ali de um zoom out da situação, né? Que é tipo como se você visse aquela situação mais afastada, com um voo panorâmico, né? E o que ele coloca é que o Papa Francisco, que por alguns ele é visto ali como um revolucionário, né? Um cara que mudou totalmente a igreja. O Alexandre Borges ele mostra que o Papa Francisco ele se insere numa tradição de papas que vem desde o Concílio Vaticano II, que teve ali uma postura de colocar a igreja mais em contato, mais direto com os fiéis, com os leigos. Então que o Papa João Paulo II já vinha nessa toada, depois o Bento XVI. Então o Papa Francisco ele meio que segue nessa mesma tradição. Uma das melhores frases do texto ali do Alexandre Borges é que ele transforma a igreja meio que num hospital de campanha. Então uma instituição que realmente vai atrás, sai de Roma, do Vaticano, vai para onde estão os necessitados, os excluídos, os pobres, os imigrantes, leva para todos eles uma mensagem de esperança, né? E aí ele também pontua as mensagens que o Papa, todas as encíclicas que ele teve, por exemplo, em relação à questão da economia, né? A visão do Alexandre é que ele queria uma economia mais inclusiva, mais humana. Então é uma visão interessante aí do Papa Francisco, que vê ele mais como um continuador de uma tradição e não tanto como um revolucionário, porque muitos progressistas, a turma mais de esquerda, via ele ali como fazendo, olha, vai mudar completamente, depositava essa esperança no Papa Francisco, né? Vai mudar tudo, vai ter mulher celebrando missa, a turma LGBTQI vai poder receber a comunhão nas missas, né? E aí o que o Alexandre coloca é, olha, não, a doutrina se manteve, né? Ainda que tenha tido várias sinalizações em relação às mulheres, em relação aos gays, mas muito mais numa postura de que sim, a igreja tem que acolher essas pessoas, receber essas pessoas, mas a doutrina segue a mesma.